Juan, é uma honra recebê-lo aqui no Esporte Record. O Juan está ao vivo conversando com a gente agora às 11 horas e 20 minutos da noite. Ele está no hotel da Seleção Brasileira, aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, o Brasil que joga terça-feira. Tudo bem, Juan? A pergunta primeiro é mole, Juan. A Seleção Brasileira pensa no Neymar ou não pensa no Neymar? Você acha que a gente tem que esperar o Neymar ou descartar o Neymar? Pergunta mole para zagueiro bom. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos no estúdio. Michel, parceiro, Dodô, craque. É um prazer estar falando com vocês. A resposta não é tão difícil, né? O Neymar é um jogador indiscutível, né? É um craque, é um fora de série, né? Ele bem fisicamente, jogando com continuidade. Dificilmente qualquer seleção do mundo, qualquer time do mundo vai conseguir ficar sem ele, né? Então a gente espera realmente que ele retome a parte física, né? Que ele continue a jogar agora onde ele for, não sei se vai ficar no Santos ou não, mas com continuidade, né? Eu acho que o Mister Ancelotti já falou sobre isso, porque na parte de jogo, a parte de campo, é indiscutível o poder que ele tem. Você percebe que quase sempre a resposta é nesse conteúdo, né? O talento, o Ancelotti falou com ele e tal. Eu vou pensar, eu não sei se vocês vão falar sobre isso, eu acho que vocês podem falar, você e o Michel. Em 2010... a seleção brasileira que foi para a Copa do Mundo foi acusada por muitos, depois, de não ter no elenco jogadores que poderiam lá estar. E na época citava-se Ronaldinho Gaúcho, Adriano. E a história que a gente ouvia é que esses caras, que se não tiveram, o Ronaldinho teve, o Neymar, o Adriano quase, o status do Neymar, eles não estavam demonstrando interesse em jogar na seleção. Isso faz diferença, Juan? Vocês perceberem, hoje você, um coordenador da seleção brasileira, perceberem que o cara está afim? Eu acho que o mais importante que eu falei, Kleber, o jogador, ele fisicamente está bem, né? Está jogando com continuidade. Acho que esses jogadores muito especiais, quando ele atinge esse nível de forma física e conseguem desempenhar em campo aquilo que eles sabem, consequentemente, a seleção sempre vai pensar neles, né? Eles têm muita história pela seleção, tiveram muita história pela seleção e eles jogados bem, dificilmente você vai abrir mão de um jogador assim. E volto a falar, o treinador já deixou muito claro sobre isso, né? E eu acredito e a gente torce muito, né, realmente, para que ele fique bem e possa voltar à seleção. Tem uma... hoje, o Noriega citou de passagem, acho que talvez a gente possa falar sobre isso. Ele tem 40 anos de idade, fez em fevereiro. Hoje completou 938 gols na carreira. Eu peguei o número, como eu... nós temos, quer ver? Dá uma olhadinha, ó. O cara tem 40 anos de idade. Completou hoje 938 gols na carreira, está aí brigando para chegar aos 1000 gols. E na seleção, ele é o atleta que mais gols fez por uma seleção nacional. Ele marcou em 220 jogos, 138 gols na seleção portuguesa. Na carreira dele toda, né? Mais de 1.200 jogos, 938 gols. No Real Madrid, ó, tem mais gol do que jogo, 450 e 438. E hoje ele conseguiu, junto com a seleção portuguesa, o título da Nations League, que é um campeonato europeu que tem lá. Ele ganhou um título da Eurocopa e foi vice-campeão uma vez. Com ele, acho que na primeira Copa dele, Portugal foi semifinalista e terminou em 4º lugar, com o Luís Felipe de técnico, Luís Felipe Scolari. Ganhou a Liga dos Campeões, uma atrás da outra, ganhou a Eurocopa e foi vice-campeão, já disse. Esse cara é um exemplo para os nossos jogadores, Juan. Um cara como esse, ele pode servir, e o Ancelotti trabalhou com ele, né? Um cara como esse serve como exemplo para a nossa geração e para vocês que foram atletas de altíssimo nível. É aquele cara que você olha e fala assim, pô, esse cara aí é de um time especial. Com certeza, eu acho que é um jogador que não só no futebol, né, ele é um atleta de exemplo.
Eu acho que o que ele já conseguiu e continua conseguindo dentro do futebol de tirar o chapéu. É um jogador que talvez, né, não tenha um talento igual de outros ícones do futebol, mas trabalhou muito e continua trabalhando, apesar da idade. E eu acho que o futebol também retribuiu e retribui para ele tudo o que ele se esforça, né, no dia a dia. E é impressionante, hoje ele estava assim, teve umas 2, 3 bolas que ele não conseguiu chegar, os caras atropelaram. Aí sobrou uma bola e ele meteu o gol. E acho que essa frase do Juan é assim, eu assinaria embaixo. Talvez ele não tenha o talento de outros jogadores, mas ele tem uma entrega. E hoje, acabou o jogo, o cara com 40 começou a chorar. Ele não viu os pênaltis, Portugal ia bater o pênalti, ele escondia o rosto atrás do Dalot, do lateral. E a hora que... ele foi meio ator, chorando? Eu acho. Pode ter. Você acha? Eu acho. Eu acho. Ó, o Dodô. Eu acho. Eu acho. Ele foi ator, é isso? Juan, prazer estar falando contigo. Você foi um craque de bola, você é parceiro, gente fina. Ótimo trabalho na seleção, continue assim. Em relação ao Cristiano. Foi ator? Foi ator um pouquinho, ele sempre é um pouquinho ator. Cortou cebola antes. Sempre foi um pouquinho de ator. Assim, agora o nível de jogo dele, o Juan falou tudo. Ele, tecnicamente, hoje, faz alguns anos, já não tem um nível técnico muito bom. Quer dizer, ele joga num se eu time... falasse pra você na transmissão, tá na hora de sacar, você ia concordar? Não é questão de sacar ou não. Ele joga porque ele é o Cristiano Ronaldo. Se quem acompanhou o jogo e viu o jogo, todas as bolas que foram nele, ele perdeu. Só que ele é o Cristiano Ronaldo e ele joga porque é o Cristiano Ronaldo e joga numa seleção que tem um meio campo que é excelente. Tava 2-1 pra Espanha e ele fez o gol de empate. É isso. E fez aquela cara. É isso. E fez aquela cara de ator. Eu tô aqui, tô jogando pra caramba, é o Cristiano Ronaldo. É ele. Mas o nível de jogo dele, o Juan falou tudo. Mas é impressionante. Ó, gente, assim, a gente pode fazer uma rodada, vocês fazerem as perguntas de vocês pro Juan. Vamos mostrar que isso que o Juan falou de talento. Vamos aproveitar o gancho do Cristiano Ronaldo, mas eu tenho pergunta para o Juan também. Muitos torcedores estão dizendo que o Cristiano Ronaldo é o maior da história. Dizer que o CR7 é o maior da história Ó, as alternativas aí para você votar no r7.com. Mentira, os outros foram melhores. Outros foram melhores. Delírio, ninguém supera Pelé. A mais pura verdade. Essas são as alternativas aí para só foi enfática nas opções, né? Pois é. Mentira, tem um monte de melhor. A mais pura verdade, ninguém supera o Pelé. Delírio, ninguém supera. Bom, Juan, boa noite, obrigada pela participação aqui Ele é o maior da história? Quem é o maior da história pro Juan? Não, superar Pelé é muito difícil, né? Acho que praticamente impossível, mas com certeza o Cristiano Ronaldo, junto com outros grandes jogadores, está marcado na